Hoje no Baita Papo Entrevista vamos falar aí sobre como você pode investir melhor o seu dinheiro. Sabe aquela economia, aquele dinheiro que veio de forma inesperada ou até mesmo aquela reserva que você tem e não sabe aonde investir. Acompanhe a entrevista de hoje que eu vou conversar com o Marlon Alves, ele que é bacharel em administração, tem MBA em marketing e vendas, trabalhou mais de 13 anos no grupo RBS e também tem passagem pelo Sicredi. Atualmente ele é sócio e líder de renda fixa na GB Investimentos e também assessor de investimento credenciado a XP Investimentos. Marlon, existe uma forma segura para investir? Sim, hoje eu costumo dizer, né, que não é a forma menos segura é não investir, né? Então, antigamente, né, a gente costumava juntar muito dinheiro, né, acumular em poupança. E o risco maior que a gente tem hoje, né, dentro dos investimentos como eu costumo dizer, que é não investir, tá? Principalmente porque acontece um fator que é chamado de inflação, né, que acaba correndo o nosso poder de compra, tá? Então nada mais é que hoje eu tenho um valor de R$1 que eu consigo comprar X produtos, tá? Daqui 2, daqui 3 anos, com aquele R$1 eu consigo comprar uma quantidade menor de produtos, tá? Então isso é o poder da inflação sobre os nossos investimentos, tá? Então, costumo dizer que o risco é tu não investir, né? Porque acaba o teu dinheiro vai perdendo um valor de mercado, tá? Então, por isso que hoje tu tem mais segurança investindo do que não investir, tá? O que é importante aí na hora de saber investir? Bom, eu acho que o ponto principal, né, que eu tinha comentado ali é a questão da situação atual da pessoa, tá? Então, o primeiro ponto antes de começar a investir é saber qual é a situação atual financeira dela, tá? A pessoa, para começar a investir, primeiro ponto, ela não pode ter dívida, não pode ter inadimplência, né? Não pode estar devendo para o mercado, digamos assim, né? É diferente inadimplente de dívida, né? Então, dívida, às vezes tu contrai uma dívida para te adquirir um imóvel, um bem, um veículo, né? Então, enquanto tu consegue pagar aquilo ali, é saudável, né? É diferente da inadimplência. Inadimplência é quando tu não consegue cumprir com as tuas obrigações, né? Então, acho que o primeiro passo é isso, né? A pessoa saber a situação atual dela, né? O segundo ponto, tá? É a questão do perfil. Então, a pessoa conhecer o perfil de investimento dela. Então, hoje, dentro da assessoria ou dentro de qualquer banco, né? Tu tem um perfil do investidor que tu responde antes de tu começar qualquer tipo de investimento. Então, tem a questão do perfil conservador, perfil moderado, perfil agressivo. Conforme esse perfil, a gente parte para o segundo ponto, que seria o objetivo, né? Eu acho que é muito importante a pessoa ter os objetivos claros, né? Por que ela quer começar a investir? Eu quero guardar dinheiro para a minha aposentadoria. Não, eu quero guardar dinheiro porque daqui 5, 6 anos eu quero comprar um imóvel. Então, a pessoa ter esse objetivo claro, porque o momento que a pessoa para de investir, em algum momento ali ela vai retirar aquele dinheiro, ela sabe que ela vai estar desistindo daquele sonho dela, digamos assim, né, de uma casa própria ou de algum outro tipo de objetivo que ela tenha, né? Qual é que seriam os riscos num investimento? Hoje, basicamente, o mercado financeiro tem 3 tipos de risco, tá? Aqui eu não estou falando só do mercado financeiro, investimentos de uma maneira geral, né? Então, o primeiro deles, né, é a questão do risco de liquidez. Então, por exemplo, hoje, vou dar um exemplo bem prático, tá? Quando eu compro um imóvel, o risco de liquidez é a capacidade de eu transformar aquele valor que eu investi num preço justo, tá? Então, por exemplo, hoje eu comprei imóvel, exemplo de 100 mil, tá? Daqui 2, 3 anos aquele imóvel está valendo 200 mil. Porém, eu precisei vender ele com urgência, eu vou ter que diminuir, de repente vou vender a 150. Então é risco de liquidez, tu não consegue vender o valor que ele está a mercado porque tu precisa daquela urgência. Então, hoje o imóvel é um ativo que te dá pouca liquidez porque tu não consegue vender ele do dia para a noite, né? Então, tem esse risco atrelado à liquidez. Depois tem outros 2 principais riscos, que é o risco de crédito e o risco de mercado, tá? Então, te contextualizando um pouco, né? O mercado financeiro funciona como se fosse um supermercado, né? Então, ele tem a função de fazer o encontro de compradores e vendedores, tá?
Então, basicamente, os vendedores seriam aquela pessoa que tem dinheiro sobrando, que vai colocar no mercado financeiro para investir, e os compradores são pessoas que são devedoras, que estão precisando de dinheiro, tá? Então, basicamente, hoje existem duas formas para te investir. Ou tu empresta dinheiro para alguém, que seria a famosa renda fixa, né? Que aí pode ser o Tesouro Direto, onde tu está emprestando para o governo. Crédito privado, onde tu está emprestando para empresas que emitem dívidas, né, no mercado de capitais. Ou mais conhecida, que são as emissões bancárias, onde o banco emite uma dívida e tu está emprestando dinheiro para o banco para ele emprestar para alguém a um valor X, né? Que aí é o que o banco ganha em cima desse valor ali, tá? Então, basicamente, quando tu empresta para o banco, tem o risco de crédito, tá? Eu não estou emprestando diretamente para o Dario o dinheiro, que o meu risco seria muito maior, né? Não especificamente contigo, né? Mas emprestar direto com um amigo ali, eu tenho um risco muito maior do que o banco, porque o banco dilui esse risco e empresta para várias pessoas. Então, isso acontece que... O que é o risco que eu tenho, tá? É o risco do emissor. Quem está emitindo aquele crédito ali é o banco. Então, o principal risco é do banco quebrar e não pagar ninguém, tá? Claro, tem alguns ativos que a gente consegue proteger disso. Que nem, por exemplo, quando tu empresta para um banco, tem um fundo garantidor de crédito, que é até um valor X que tu tem aplicado. Caso o banco quebre, essa instituição te ressarce todo o valor que tu aplicou. Hoje, quando a gente fala de tesouro direto, que tu está emprestando dinheiro para o governo, a gente costuma dizer que é a forma mais segura de investir hoje, porque o governo em si dificilmente ele vai quebrar, né, como um banco. Porque o governo, o que acontece? Ele controla toda a política monetária. No momento que ele está precisando de dinheiro, ele vai lá e imprime dinheiro, né, como a gente diz, ele aumenta, ele consegue gerar vários artifícios para arrecadar mais dinheiro, né? Então, dificilmente o governo em si vai quebrar, né? Então, seria hoje os títulos mais seguros que a gente tem no mercado financeiro, tá? E o risco de mercado, aí é mais atrelado a ações mesmo, né? Que é o risco da oscilação daquela ação, né? E a ação tu te torna sócio daquela empresa ali, né? Como hoje, hoje o empreendedor ali vai e abre a empresa dele, ele sabe que leva um tempo, às vezes de 3, 4, 5 anos para ele ter um retorno, né? A mesma coisa no mercado de ações, né? Não existe ganho mágico ali de eu colocar e dobrar meu capital em curto prazo, né? Então, é sempre nessa visão de longo prazo, né? Principalmente quando a gente fala de mercado de ações, que tu tem um risco maior, tu tá suscetível ao risco de oscilação do mercado, né? Os investimentos, eles são... o retorno de qualquer tipo de investimento, ele é ao longo prazo, ao médio prazo, ou ele tem a curto prazo? Na verdade, tem para todos os tipos, tá? O que acontece, né? Sempre a gente tem que olhar a melhor forma da gente rentabilizar os nossos investimentos, né? Então, para curto prazo, tu vai geralmente conseguir uma rentabilidade um pouco menor do que no longo prazo, tá? O mercado financeiro funciona da seguinte forma: quanto mais tempo tu consegue deixar o teu dinheiro sem movimentar, se tu chegar, por exemplo, eu consigo deixar meu dinheiro 2 anos sem movimentar, a rentabilidade sempre vai ser um pouco melhor do que um outro investidor que, não, eu posso deixar só por 1 ano. Não, eu posso deixar por 30 dias. Mas de qualquer forma, a gente consegue rentabilizar da melhor forma possível esse investimento, né? Mas aí a gente tem que entender que nem aí a gente acaba usando algumas estratégias. Por exemplo, o investidor que quer mais para curto prazo, a gente vai para alguns ativos que são isentos de imposto de renda, que aí acaba compensando muito mais do que ativos que têm imposto de renda, né? Aí para longo prazo já vale alguns ativos que têm imposto de renda. Então, tudo isso a gente faz o cálculo, né, para entender a necessidade ali do investidor para oferecer a melhor opção para o que ele precisa, né, digamos assim. A gente ouve muito falar e lê bastante sobre investimento de alto risco. O que seria esse investimento de alto risco? Hoje, o que tu vai ter de alto risco, né? Além do mercado de ações, tá? Então, hoje o mercado de ações é um mercado que tem um risco alto porque eu entro como sócio no negócio. Se aquela empresa quebrar, eu não tenho nenhuma garantia, eu vou quebrar junto com ela, digamos assim. É como tu abrir uma empresa, tu vai entrar como um sócio daquela empresa. Se a empresa deu prejuízo, tu vai estar no prejuízo. Se a empresa quebrar, tu vai quebrar junto. Então, tu tem o risco de perder todo o teu capital, né? E tem alguns outros ativos que aí tu entra para o mercado alternativo, que tem alguns riscos maiores também, né? Claro, o que é a nossa função hoje é procurar reduzir esse risco, né? Tanto no mercado de ações, hoje, por exemplo, poucas pessoas têm, né, o conhecimento ali, ou às vezes acesso.
a gente tem alguns produtos que é como se fosse um seguro para ação. Então, vamos supor, eu compro aquela ação no valor de R$10 e eu contrato um seguro de R$1 para cada ação que eu comprar. Aquela ação pode ir a zero, o máximo que eu vou perder vai ser aquele R$1 que eu investi a mais, tá? Os meus R$10 estão protegidos e tudo que eu ganhar acima eu consigo. Então, tem algumas artifícios que a gente acaba usando, algumas estratégias, né, dentro dos investimentos para reduzir esse risco. Então, tudo a gente tem que entender e muita questão do perfil do investidor, né? A gente sempre respeita o perfil. O cara que tem perfil conservador, a gente não vai entrar em nenhum mercado de risco, né? E quando eu falo também um perfil moderado ou um perfil mais agressivo, que é uma pessoa que está mais disposta a tomar risco, também a gente entra com risco moderado. A gente não vai entrar com metade da carteira da pessoa no mercado de ações, que é isso que acontece muito quando a pessoa investe sem ter o conhecimento ou sem ter uma assessoria. Geralmente a pessoa entra no mercado de ações, compra ali as ações porque ela ouviu o fulano falar que aquela ação vai subir e coloca todo o dinheiro dela ali, perde dinheiro e nunca mais quer saber do mercado financeiro, né? Porque não tem esse conhecimento e acaba entrando totalmente na carteira com risco, né? Eu posso começar investindo então R$50, R$10? Pode e deve, né? Eu acho que quando a gente fala no mercado de investimentos, principalmente a longo prazo, né? O tempo é o nosso maior aliado, tá? Sempre quanto antes tu começar, melhor vai ser o teu retorno, né? Eu fiz algum comparativo aqui, né? Dos R$50, tá? Por exemplo, hoje a gente calcula que digamos assim, o período de trabalho, né, das pessoas é em torno de 35 anos, né? Então eu fiz um cálculo médio ali, juntando R$50 todos os meses, daqui 35 anos teria em torno de R$130, né? Outro ponto que a gente costuma comentar, né, principalmente profissional autônomo, né, que acaba não tendo, não contribui, às vezes contribui para o INSS, né? A gente mexe até a questão a sigla do INSS, né? Que no mercado financeiro a gente diz que isso não será suficiente, né? Sim. Porque a gente sabe que lá na frente não vai ter, né? Então, eu até anotei um exemplo ali, né? Mesmo os 35 anos. Hoje a contribuição mínima que tu consegue fazer para o INSS está em torno de R$155, tá? Que é referente a 11% do salário mínimo. Ele vai subindo conforme o salário mínimo vai subindo ali também, tá? Eu não fiz nenhuma correção, só estou aplicando os R$165 durante 35 anos, tá? Seria, vamos supor, o tempo para te aposentar ali. Tu teria em torno de R$400 mil acumulado, tá? O que é a principal diferença? Esses R$400 mil te dariam de renda em torno de R$3 a R$4 mil ao mês. Isso se tu for dilapidando aquele patrimônio, vamos supor, eu quero tirar R$2 mil por mês. Tu consegue seguir acumulando e ainda sacar esses R$2 mil por mês. E o grande benefício, que aqueles R$400 mil é teu. Tu pode, em qualquer momento, ir lá e sacar e usar, fazer o que tu quiser. Diferente do INSS, né? Tu vai receber aquele um salário e deu, né? Então, quer dizer que se eu investir R$50 ao mês em 35 anos, eu vou ter? R$130 mil no período. Então, como eu costumo dizer, né, o prazo ele sempre está ao nosso favor, né? E claro, esses R$50 ali, a gente começa geralmente com um valor pequeno, conforme a gente vai se desenvolvendo profissionalmente, a gente vai tendo uma maturidade, né, profissional, a gente vai ganhando mais, a gente acaba aumentando isso, né? Então, e isso a gente faz todo esse planejamento junto com o nosso cliente, né? Então, desde o primeiro aporte até o último aporte, a gente faz todo esse planejamento. O que a GB Investimentos oferece aí? Hoje, eu costumo dizer, né, que a gente busca a melhor rentabilidade para o cliente, né, e entregar esse serviço de forma recorrente, tá? A gente acompanha o cenário de mercado, né? Então hoje, o que a gente está acompanhando? A questão da queda da taxa de juros, tá? Hoje todo mundo que tem investimentos em banco, eu me arrisco a dizer que 99% dessas pessoas estão com a taxa pós-fixada. Ela está totalmente suscetível à oscilação da taxa de juros no país. O que a gente olha para esse cenário? Há 8 meses atrás, antes de começar a queda de juros, um percentual da carteira dos nossos clientes a gente já pré-fixou. Tem clientes nossos que estão ganhando hoje 16% ao ano. Hoje eu não consigo encontrar essa taxa no mercado.
Hoje, para mim pré-fixar uma taxa, eu vou conseguir 13%, 14%. Então, no momento que a queda de juros vai diminuindo a rentabilidade, aquele meu cliente ainda está com um percentual da carteira dele, ainda com uma rentabilidade maior. O que acontece? Quando tem a queda de juros, o governo está tomando uma medida chamada de expansionista, ele está incentivando o consumo. Lá na frente, isso ocorre que a inflação começa a subir de novo, porque aumenta o consumo, aumenta a inflação. Hoje eu me arrisco a dizer, duvido que qualquer um dos investidores hoje tenham algum título dentro do banco atrelado à inflação. Então, hoje a gente já está trabalhando isso, antecipando, colocando títulos pré-fixados para os nossos clientes, porque no momento que a inflação subir, ele está ganhando mais também do que ele tivesse ganhando. Então, a gente busca esse cenário de mercado, conforme o perfil do cliente, conforme o objetivo dele, e a gente monta essa carteira mais diversificada para ele ter uma rentabilidade melhor em qualquer cenário, né? Então, cenário de crise, cenário de taxa de juros alta, né? Então, a gente procura isso na carteira é isso que a gente busca entregar para os nossos clientes, né? Assim como proteção patrimonial, e aí entra outros vários, né? Diminuir o risco do negócio dele, né? Que nem, por exemplo, às vezes tem um cara que trabalha no agronegócio, tem empresas, então a gente busca casar alguns investimentos ou algum tipo de proteção que ele diminua aquele risco do negócio dele, tá? Então a gente trabalha em cima disso para... E sobre a XP Investimentos, cita pra gente aí algumas formas que as pessoas podem ter de investimento entrando nesse aí. Então hoje, né, hoje a XP é uma empresa jovem ainda, né, tem 22 anos de mercado, tá? Então gaúcha, né? Gaúcha, né, surgiu em Porto Alegre, né, hoje está espalhada no mundo, né? E a XP hoje se tornou um grande banco, tá? Então hoje a gente tem basicamente tudo que é serviços que tu encontra no banco. Tu pensou em serviço financeiro, tu vai encontrar na XP, tá? Então vai desde renda fixa, previdência privada, renda variável, ações, investimentos internacionais. Então para aquele cliente que quer mandar dinheiro para fora, com 2 cliques a gente faz isso para a XP, né? A gente consegue investir fora do país. Seguros resgatáveis, então próprio financiamento imobiliário, créditos. Então hoje a XP nada mais é que um grande banco, tá? O diferencial que ela tem é que ela entrega essa assessoria, né? Perfeito. Então, para a gente finalizar o Baita Papo Entrevista de hoje, eu deixo o espaço aí para que tu convide as pessoas que estão assistindo a conhecer aí um pouco do teu trabalho como assessor de investimento. Bom, acho que fica o convite aqui, tá? Quem quiser mais informação, quem quiser conhecer um pouco mais sobre esse mercado, né? Pode me chamar no Instagram, manda um oi ali. O meu Instagram é @omarlonalves. Pode me chamar lá, a gente conversa, a gente marca. O nosso trabalho hoje, a gente faz uma primeira reunião para ter um diagnóstico, né, da situação atual, perfil e principalmente os objetivos, né? Esse não tem nenhum custo, tá? Então a gente faz essa primeira conversa, entende um pouco dos objetivos e num segundo momento a gente apresenta uma proposta, né, para começar a investir, né? Então acho que fica o convite para quem quiser conhecer um pouco mais, né, conversar um pouco sobre o mercado financeiro, mesmo sem nenhum compromisso, mesmo que não queira virar cliente agora, né? Então fica o convite aqui para que vocês me chamem ali para a gente conversar. Eu conversei com o Marlon Alves, ele que é bacharel em administração, tem MBA em marketing e vendas, trabalhou mais de 13 anos no Grupo RBS, também tem passagem pelo Sicredi. Hoje ele é sócio e líder de renda fixa na GB Investimentos e também assessor de investimento credenciado a XP Investimentos. Não esquece de ativar o sininho, assim toda vez que a gente colocar uma nova entrevista no ar, você recebe a notificação. E o Baita Papo Entrevista tem o patrocínio de Sorri Fácil Uruguaiana. Sorrir é uma conquista. Agende agora mesmo a sua avaliação. Benditos Pet, o lugar para o seu pet brincar e se hospedar. Pro Equilíbrio, mais que uma academia, um lugar para você cuidar da sua saúde.
Suporta o serviço, especialista no serviço de áreas verdes. Exeguit, a empresa especialista na medicina e segurança do trabalho. Marca Imóveis, o lugar certo para você alugar ou comprar o seu imóvel. Espaço da Beleza, há 22 anos, embelezando homens e mulheres. Casa Hermana Coworking, a sala que você precisa está aqui. E Grano, a loja onde você encontra tudo em produtos naturais.